Tá começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje a gente vai falar sobre um case aqui da DTI, né? Um projeto que marcou aí a história de dados de machine learning do Grupo Martins. E para isso eu tô aqui com a Rafa, minha companheira de bancada de sempre, né? E aí, Rafa? E aí, só para falar que eu tô aqui como host, mas eu participei, né, um pouco do projeto, do case que a gente vai falar aqui hoje, então vou ser suspeita. Perguntas enviesadas. Exatamente. Estamos aqui também com o Malaguti, que é um cientista de dados aqui, né? Arquiteto, cientista de dados da DTI, que também é participante do projeto, né, Malaga? Já participou aqui do Entre Chaves várias vezes. Exatamente, eu participei de alguns programas, estou aqui na DTI já faz 6 anos e também esse é um dos projetos que eu participei no passado. E como convidado especial, estamos aqui com o Pablo Freitas, que é gerente de Data Science do Grupo Martins. E aí, Pablo, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Prazer falar com vocês. Vamos falar um pouco desse case, né, que foi bem legal que a gente desenvolveu. Estou aí há quase 8 anos no grupo, hoje na posição de cuidar, né, da toda a nossa área de ciência de dados, IA, BI, engenharia de dados, e é um prazer falar com vocês. Então, para contextualizar vocês aqui, o Martins é um dos maiores atacadistas e distribuidores marketplace do Brasil. São mais de 70 anos conectando aí fornecedores ao pequeno e médio varejo brasileiro, atendendo, então, hoje mais de 100 mil varejistas em todos os municípios do país e com um catálogo bem extenso de produtos, né? E aumentar a conversão, né, de vendas é um desafio que atravessa vários e vários segmentos de negócio. Seja um e-commerce, B2C, um marketplace, um varejista físico e até, né, um varejista físico e digital. Então, todo mundo quer que os clientes comprem mais, que eles comprem melhor, que eles encontrem com mais facilidade o que eles precisam. Um desafio aqui, né, um dos desafios desse projeto aqui, que a gente vai falar hoje, é justamente lidar com um vasto volume de dados, né, transacionais que foram gerados por milhares de operações diárias espalhadas pelo país. Então, como personalizar mesmo a experiência de compra para esses diversos setores, né, para diversas localidades, cada um com necessidades totalmente diferentes. E foi justamente, então, esse desafio que deu origem a esse projeto, né, que é o motor de recomendação do Martins, né, que é o primeiro grande projeto de dados da empresa, né? E nesse caso de uso, várias coisas impressionam. O resultado é bem impressionante, que a gente vai falar aqui daqui a pouco, mas também o jeito que ele foi construído, né, a forma evolutiva que ele foi construído, que também é bem interessante. Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui, mas para a gente começar a entender um pouco mais de como que aconteceu isso tudo, vamos começar do início, né? Que é justamente qual que foi o primeiro passo, né? Para traduzir esse desafio que eu falei aqui da conversão, desse problema de que quero aumentar a conversão, no motor de recomendação, né? Quais foram as primeiras hipóteses que fizeram isso acontecer? Só contextualizando, né, um pouco mais sobre esse projeto, o pano de fundo foi ali o pós-pandemia, né, na verdade ainda um pouco de pandemia em 2021. Historicamente, o Martins vende através da força de vendas, né, que são os nossos representantes comerciais que visitam os clientes em campo, né, e oferecem os produtos, mas justamente na pandemia, um pouco antes, a gente começou a investir muito e evoluir muito os nossos canais digitais, que é o nosso aplicativo Marketplace, o nosso portal web, né, que os clientes podem comprar, e vários outros meios de vendas. Então, nesse momento, a gente precisava, né, aumentar a conversão nesses canais e personalizar a experiência dos clientes nesses canais, né? Então, foi daí que surgiu, né, essa iniciativa, né, essa hipótese de como eu consigo personalizar a experiência, a jornada do cliente ali no momento da compra, com mais inteligência, usando dados, usando modelagem, sabendo que à época, né, a gente tinha mais de 20 mil produtos disponíveis para o cliente comprar. Então, torna ainda mais relevante nesse desafio de levar uma recomendação mais próxima e personalizada para o cliente. Então, foi daí que surgiu esse desafio e essa iniciativa. Bom, mas agora que a gente entendeu melhor, né, o contexto de negócio do produto, vamos para o tecniquez, né? O que é um sistema de recomendação, Malaguti? Para a gente entender um pouquinho do sistema de recomendação que a gente utilizou lá no início, bem no início do projeto mesmo, a gente primeiro tem que entender o que a gente tinha disponível. No início do projeto, já existia dentro do Martins um Data Warehouse com uma série de informações disponíveis que era feito já em modelagem estrela, com fatos e dimensões,
tudo isso já sendo construído e disponibilizado ali internamente. Porém, para um sistema de recomendação mais complexo, ainda existia uma série de gaps quando a gente vai lidar com esses dados. Então, a gente optou por começar com o sistema da maneira mais simples possível. Então, qual que seria a interação mais simples que existe hoje com o Martins? Seria uma compra. Então, você tem um usuário, você tem o item e o usuário ele vai efetuar essa compra. Essa informação ela está sempre disponível dentro do... Quando você é uma empresa como o Martins, é muito claro que você vai ter essa informação disponível, histórico de compras, o que cada usuário comprou, uma lista de produtos, uma lista de usuários. Então, quando a gente trabalha com o sistema de recomendações, tem uma série de algoritmos que a gente poderia utilizar. Mas quando a gente vai fazer o primeiro modelo, a ideia é que você faça uma base. É por isso que, inclusive, a gente normalmente chama de baseline, que seria qual que é a base que a gente vai usar como venda hoje, né? Que um algoritmo de recomendação deveria usar. Então, foi isso que a gente fez. A gente primeiro pegou essas informações de uma maneira que fosse muito mais fácil para a gente trabalhar. Então, era uma lista de clientes, uma lista de produtos, qual cliente comprou qual produto. E isso é uma coisa extremamente simples de você aplicar dentro dos algoritmos. No nosso caso de escolha, como a gente trabalhava muito com Big Data dentro do Martins, a gente optou por um modelo que já estivesse bem adaptado à tecnologia do PySpark, que já era utilizado dentro do Databricks. Então a gente utilizou o ALS. O ALS ele é um modelo, você pode pensar de uma maneira bem simples, né? Essa questão de venda, ele vai procurar por, dado a lista de compra dos usuários, né? Se eu tenho um usuário semelhante, ele vai ter um perfil de compra semelhante. Então, se o meu cliente A comprou o item 1 e o meu cliente B é parecido com o item A e não comprou o item 1, talvez recomendar o item 1 seja uma boa escolha para ele. Então, não precisa de muita informação, é extremamente simples de se utilizar e funciona muito bem com uma quantidade larga de dados. Então, a gente conseguiu puxar essas informações e vamos começar de uma maneira simples. Vamos pegar todos esses usuários, todas essas compras, vamos treinar o nosso modelo, pegar um resultado. Você tem um problema. Quando a gente trata compras, a gente tem que itens têm um identificador único. E às vezes esses itens são muito semelhantes. Então, vamos supor que você comprou uma sandália. Essa sandália pode ser um item único, dependendo de qual é o modelo, cor e uma série de outras coisas. Então, às vezes, se você não tem um histórico muito grande de compras, ou se o modelo não conseguir identificar, basicamente vou te recomendar 10 produtos. Eu sei que você gosta de sandália, então eu vou te recomendar 10 novas sandálias que são iguais ou extremamente semelhantes, basicamente mudando a cor ou mudando pequenos aspectos. Qual que é o problema disso? Você provavelmente não vai querer comprar todos. Normalmente o que você quer fazer, principalmente quando você vai usar um algoritmo de recomendação, é que você tem objetivos. Você quer aumentar normalmente a cesta. Você tem 2 objetivos claros. Um é a facilidade. Eu vou te recomendar algo que você quer. Então, você tem um ganho ali de utilização daquele modelo, que é você não precisa buscar ele dentro do meu aplicativo. Você vai abrir o meu aplicativo e ele vai te mostrar exatamente o que você quer. Então, você consegue montar sua cesta, consegue comprar aí. E existe um segundo ganho que você procura quando você faz esse tipo de recomendação, que é, eu quero te recomendar o que você quer, mas que talvez você não saiba que você queira. Ou que talvez você nem saiba que a gente vende. Então, você não compraria, talvez, nesse primeiro momento. Mas se a gente te mostrar isso, aí você compra. Isso normalmente é um ganho direto de venda, é algo extra que está sendo adicionado no carrinho, um faturamento extra que está sendo adicionado dentro do carrinho. Então você normalmente tem esses 2 objetivos. E se eu te recomendo 10 sandálias, você provavelmente não vai adicionar todas elas. Então a gente percebeu muito cedo que esse tipo de utilização simples, ele vai ter uma série de problemas dados os dados que a gente tem. Então a gente começou a enriquecer esse sistema. A gente começou a trazer não só qual é o produto, mas qual a subcategoria, a categoria, como é que esse produto se relaciona com outros. Então, do mesmo jeito que você procura relações entre os usuários e produtos que eles compram, você começa agora a buscar uma certa distância entre os produtos que você recomenda. Eu acho interessante o que você falou no começo, né? Que vocês tinham um data warehouse já, mas que ele não foi utilizado. Aí eu queria entender, Pablo, quais foram os desafios, né, que vocês tinham com esse DW e o que levou, principalmente, a gente optar por uma outra arquitetura para o modelo. Como o Francisco falou, a gente tinha um grande histórico de dados, né, bem estruturados no nosso data warehouse, só que isso era totalmente on-premise, estava no nosso banco. E aí a gente tem novos dados, né, nesse contexto de canais digitais, por exemplo, dados de eventos do Google Analytics.
que são originados e armazenados em nuvem, né? Então, acho que esse foi um primeiro grande desafio, né? Que foi como a gente conseguiria juntar as duas coisas, que são dois dados relevantes, para entregar e modelar no nosso algoritmo de recomendação. Então, a decisão ali, né, de a gente começar ali com Data Lake, com Data Pond, criar algumas camadas ali de dados, né, Raw, Trusted, Refined, modelar, né, a unificação desses dados, né, dado vindo on-premise, dado vindo do Google Analytics, eu acho que foi fundamental, né, não só para esse projeto, mas pelo que a gente evoluiu depois nessa frente. Bacana, assim. E o primeiro ponto que eu posso comentar como engenheira de dados que atua nesse projeto é que os DWs, eles também possuem algumas limitações quando a gente vai atuar com projetos de machine learning, de AI, principalmente por questões técnicas. Os algoritmos que a gente utiliza, eles muitas vezes precisam de um dado carregado em memória. Então, acaba que o dado em formato de arquivo, ali no Data Lake, ele fica mais acessível, ao invés de você ter que fazer, por exemplo, consultas de JDBC no banco e ficar carregando isso em memória. Então, o que muitas pessoas fazem quando estão utilizando um DW é justamente você extrair o dado e salvar no CSV e rodar o modelo. E aí, o segundo ponto que eu vejo que foi talvez um dos fatores que contribuiu para o sucesso, né, desse motor foi a forma como a gente começou a construir essa arquitetura que viabilizou ele, né? Ou seja, um data lake. Mas não foi bem um data lake, como você até mencionou aí, o Data Pond. A nossa ideia era começar como quase um MVP ali, um data lake pequenininho, focado para um propósito único. Isso numa arquitetura simples que entrega somente o necessário para o que o motor precisa. Então, a gente não vai se preocupar aqui com o Data Lake, que vai ter governança robusta, controle de acesso, catálogo de dados, pipelines, né, robustos, que são tolerantes a variações, a variabilidade, mas a gente vai entregar o que o modelo precisa para a gente validar esse modelo. Então, acho que a gente já conseguiu colocar um modelo em produção muito rápido, né? Foi o quê? Foi quanto tempo que a gente conseguiu ter algo funcional? Não, o treinamento do modelo foi razoavelmente rápido. A gente conseguiu em meses já ter tudo pronto para rodar ele. A disponibilização, inclusive, foi como a gente começou depois a ver como era a melhor forma e tudo mais, porque a gente disponibilizou ele de várias maneiras diferentes. Mas eu acho que a base de tudo isso quando a gente pensou no Datapad ou no Datapond, foi qual que é a mínima arquitetura que a gente conseguiria fazer para ter todos esses dados. Igual eu falei, no modelo inicial era simplesmente compra. O modelo de recomendação tem como objetivo pegar um usuário e recomendar coisas para ele nesse cenário que a gente está trabalhando. Então a gente pegava e uma compra, ela tinha valor, só que isso não era suficiente. Então, com a criação da Datapond e a evolução dessa infraestrutura mínima, a gente começou a trazer essas informações relevantes que antes não estavam disponíveis. Antes era basicamente binário, o usuário comprou ou não comprou alguma coisa. Quando a gente começa a trazer informações extras, aí o cálculo começa a ficar mais complexo, a gente começa a ter um funil de vendas mais definido. O usuário acessou a plataforma ou não acessou a plataforma. Ele procurou por uma categoria, por um produto, por algo semelhante, ele chegou a ver esse produto, ele clicou para adicionar esse produto no carrinho, e aí sim ele comprou. Então, tudo isso é um indicativo de uma busca, de uma pesquisa, de uma necessidade que existe inerente ao uso do usuário ali dentro, que você quer captar e transformar isso numa recomendação efetiva, né? O quanto o usuário quer aquilo. Se ele não quis, por que ele não quis? Qual que é a alternativa que a gente vai trazer? Então você quer embutir todos esses dados que você vai trazendo de diversas fontes, que começou sendo basicamente uma estrutura extremamente simples, que a gente basicamente copiava do Data Warehouse para trazer eventos do GA, criar agregações sobre as relações, fazer link com relação à ação que ele tomou, se ele comprou, se ele não comprou, se ele compra aquilo com frequência ou não, se ele visualiza com frequência ou não, se ele acessa o aplicativo ao longo do tempo ou não. Tudo isso acaba sendo um insumo que você vai acabar, de alguma forma, incorporando ali para dentro da informação do usuário ou do produto. Não é à toa, inclusive, que a gente separa e até não só as categorias dos itens procurados, como também dos usuários. O que o usuário está consumindo? Um item de informática, algo de varejo, qual é o consumo dele, né? Qual é o grupo que ele se encontra?
em cima disso que você falou, né, tem uma coisa que deixou o nosso desafio um pouco mais difícil e até a solução, né, consequentemente ficou mais robusta por causa disso. Quando a gente fala de recomendação no universo B2B, né, que foi o nosso caso, né, pelo menos na minha visão, bem mais difícil de se fazer do que no universo B2C, porque é bem factível pensar que no B2C, né, para pessoa física, quando você entra no site ou vai na loja, está olhando um mouse ou computador, é razoável pensar que faz sentido eu te recomendar um mousepad, um teclado, um acessório. No B2B é diferente, né? Não tem essa relação direta entre os produtos. Ou seja, se o meu cliente está me comprando o Leite Ninho, pode ser que não tenha nenhuma relação com ele querer comprar o Toddy ou não. Porque ele, na verdade, está comprando o produto para revenda e não para consumo. Então, essas relações entre produtos, né, entre categorias, fica mais difícil, né, não são tão explícitas. Então, acho que isso deixa esse desafio, né, desse universo que você falou, ainda mais difícil. Eu quero entrar um pouco mais em detalhe, Pablo, nisso que você acabou de falar, né, que eu fiquei bem curiosa em como que é a recomendação, né, esse desafio da recomendação em marketplaces B2B, né, já como você disse, né, que é um desafio bem diferente de um B2C. Mas antes eu só queria reforçar que eu acho que tem um negócio bem legal que vocês foram falando sobre a fundação de dados, né, em como que as coisas evoluíram, né, que realmente foi tomada uma decisão de começar pequeno, né, para depois ir evoluindo aquela estrutura de dados para ir habilitando o caso de uso mais robusto, como se fosse assim. E isso tem tudo a ver com o que a gente já falou aqui no Entre Chaves algumas vezes sobre a fundação, né, a evolução mesmo da fundação de dados e uma arquitetura AI-ready, né, que a gente chama aqui. Claro que eu tenho uma arquitetura que é a ideal, mas é óbvio também que eu não consigo chegar no que é ideal de primeira, porque senão eu vou ficar evoluindo tecnicamente pela tecnologia, né, simplesmente, sem que o negócio esteja do meu lado para falar assim, ó, eu tô vendo valor na entrega. E pelo que vocês foram falando, vocês desde o início já tentaram habilitar o valor de ser entregue. Claro, no início talvez foi um valor que foi um MVP, né, talvez um MVP de verdade, né, mas foi um valor talvez um pouco menos assertivo do que poderia, mas já foi um valor, que aí, né, enfim, é aquela coisa, né, que a gente também pode falar, que quando eu vou melhorando a minha fundação, eu vou habilitando casos de uso mais complexos. Quando eu vou habilitando casos de uso mais complexos, eu vou vendo possibilidade de melhorar a minha fundação. Então isso acho que é bem legal e tem tudo a ver com muita coisa que a gente já falou aqui no Entre Chaves sobre essa arquitetura, né, AI-ready, né? E é nesse ponto que eu acredito que é a razão de que muitos data lakes falham, né? Justamente porque querem começar já implementando toda a arquitetura, né, robusta, com catálogo, com governança, com Já ingerindo tudo que é dado, ingerindo né? todo mundo de dados e pensando de forma corporativa, e aí você acaba atrasando, né, muitas das entregas de valor, porque você vai gastar muito tempo ali construindo a fundação antes de validar se essa fundação está fazendo sentido. Então, acho que foi aí que eu acho que foi uma decisão acertada de ter começado com o Data Puddle, e aí só conceituando, talvez para ficar um pouco mais claro, o Data Puddle ele seria um Data Lake focado em um caso de uso, então ele é um propósito específico. Então, normalmente, você não vai se preocupar tanto com a robustez da sua arquitetura, com o data serving, porque você só vai servir um caso de uso. E aí, quando você começa a ter mais casos de uso, né, o seu Data Puddle começa a gerar valor, você vai ter naturalmente usuários pedindo mais dados, querendo implementar mais casos de uso. E aí você tem o Data Pond, que seria um conjunto de Data Puddles. Com mais usuários utilizando o seu Data Puddle, você precisa se preocupar com governança, catalogação, com modelagem, com variação, com tolerância a falhas. À medida que você vai ingerindo dados, até que não vão ser utilizados de forma imediata, você começa a se preocupar com self-service, porque vai ter muitas pessoas consumindo, e aí sim você tem o nascimento de um data lake de forma orgânica. Então, eu acho que se a gente tivesse caído nessa armadilha, né, de vamos começar um data lake corporativo para o Martins para poder construir o nosso motor de recomendação, a gente vai ficar talvez 1 ano trabalhando nisso e não ia ter um motor de recomendação funcionando. Que exatamente o que você descreveu foi a nossa jornada, né, aqui no Martins. Esse modelo de recomendação foi o primeiro grande caso de uso, né, que a gente desenvolveu nessa arquitetura para validar. Deu tanto certo que depois a gente começou a criar outros casos de uso internos até chegar no momento que a gente falou, ó,
Agora a gente realmente precisa de uma coisa mais robusta, né? Foi aí que a gente fez lá, criou o projeto do nosso Data Lake, a gente estabeleceu o nosso Data Lake de forma oficial com todos esses pontos que você mencionou, né, de governança e tudo mais. Mas nasceu, né, por isso que eu falo que esse projeto, ele entregou para a gente, né, não só o modelo de recomendação, mas todo um legado ali do início de uma criação de uma arquitetura mais moderna que a gente nos permitiu, né, trabalhar em vários outros casos de uso dali para frente. Achei muito interessante, e esse era justamente o que eu estava falando no início, né, da arquitetura evolutiva. Quando a gente vai evoluir na fundação, a gente vai habilitando novos casos de uso, igual o Pablo acabou de falar, né? Quando a gente vai vendo novos casos de uso, a gente vai precisando de olhar para a fundação de novo e talvez melhorando ainda mais a fundação, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nesse assunto lá dos algoritmos de recomendação B2B, né? Que eu fiquei bem curiosa em tentar entender um pouco mais desse desafio de como determinar correlações, né, que não são óbvias dentro de produtos que estão sendo comprados por varejistas. Queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre. Você pode parar para pensar que, de certa forma, você ainda assim está fazendo uma recomendação para um cliente final, porque o objetivo do varejista também vai ser ter uma venda melhor, né? Conseguir que quem compre nele tenha uma cesta maior, que faça mais sentido. Nesse ponto, quando você vai levar isso para dentro do seu modelo, na forma que você vai trabalhar ele, o ideal seria que você conseguisse, de alguma forma, trazer essas informações que são tomadas de decisão, pontos de atenção que teriam que ser levados em consideração quando o próprio varejista vai fazer uma compra. Para isso, você tem que pensar que você quer não só o item final, mas também o estoque que eu tenho, se eu estou fazendo uma compra para pegar algo novo, para refazer um estoque, é uma compra frequente, qual que é a margem que eu vou ter na minha venda. Então, não estou vendendo para o varejista, mas o varejista ele tem um objetivo com essa venda, que é ter uma margem menor ou maior, o quanto aquilo sai, onde que ele está situado. Então, não é à toa que quando a gente foi lidar muito com isso, colocar esse modelo na rua, a gente efetivamente começou a fazer controles e separações relacionados à região, grupos AB, para a gente ter uma noção melhor de qual algoritmo ou qual feature estava performando melhor, porque entre você gerar uma predição e avaliação do modelo e o desempenho real do modelo existe uma clara diferença. Então, a ideia é que você consiga, de alguma forma, trazer todos esses pontos de interesse tomada de decisão para dentro do seu modelo. E nem sempre você vai ter isso tão fácil quanto você teria no seu usuário final, no seu usuário de acesso. Porque você tem uma informação que você precisa trazer que ela não é sua. Quando você vende, você sabe o que o usuário comprou, mas você não tem uma noção direta de como o usuário vendeu. No caso do Martins, como o Martins tem alguns outros pontos de venda, inclusive B2C, a gente consegue trazer um pouco dessa informação para dentro, que inclusive serve de insumo para coisas que a gente vai extrapolar e utilizar no B2B. Mas a ideia é que você consiga, de alguma forma, nesses treinos, testes e validações e avaliações, segregar esses grupos de acordo com os objetivos e trazer essas informações, gerar essa informação extra para o seu produto, para que você gere uma cesta muito mais atrativa. Seja para uma reposição de estoque, seja porque um produto tem uma margem maior do que a outra, eles têm um custo de venda no produto final semelhantes, apesar de que talvez ele valha mais a pena você comprar um do que outro no Martins, seja porque ele é um produto sazonal, seja porque você está numa região que ele vende mais ou menos, seja, por exemplo, é muito mais comum você ter vendas de chinelos na praia do que talvez você teria numa região de interior, ou por aí vai, ou na cidade grande. Todas essas informações de tomadas de decisão e de venda é o que você quer levar ali para dentro do seu modelo. Você comentou do teste AB, né? E eu lembro, teve isso mesmo, assim, dá para você entrar mais em detalhes, como que foi, o que vocês tentaram validar? Acho que se me lembro bem, eram duas listas, era uma vitrine e um modelo. Inicialmente, quando a gente começou a trazer mais informações do uso do aplicativo, do uso do site para as nossas análises, a gente começou a identificar alguns pontos de interesse. Por exemplo, poucas pessoas chegavam onde inicialmente a gente fazia as recomendações, então talvez
Vamos trazer as recomendações talvez numa gôndola, na entrada do app ou na entrada do site de uma maneira muito mais acessível para o usuário final. Mas quando você vai tomar esse tipo de decisão, que ela é de certa forma disruptiva, toda a forma como você vai montar um app, um aplicativo, do mesmo jeito que você está num supermercado, qual é a posição que você vai colocar determinado produto é relevante, a mesma coisa acontece num app e num site. Então, como é que você toma essa decisão? Como é que você justifica pegar uma iniciativa de dados nesse nível e falar, tá bom, vamos colocar na home do aplicativo, que é literalmente a cara da sua empresa na parte virtual. Você precisa ter alguma coisa que justifique isso, alguma informação que valorize essa tomada de decisão. E foi aí que a gente começou as análises do teste AB. Porque não adianta eu fazer uma recomendação que ela é 100% assertiva, mas que você já ia comprar ela de qualquer jeito. Como eu disse, tem um ganho de facilidade, mas não altera meu valor final. Não gera R$1 a mais de faturamento. Então, se eu vou trazer isso para frente, eu tenho que ter um ganho com isso. Então, como é que a gente vai fazer essa valoração? Foi quando a gente começou as questões do teste AB. Separar grupos que sejam significativamente semelhantes e que a gente conseguiria fazer uma análise onde um vai receber uma outra forma de gôndola já existente, feita talvez internamente por especialistas ou serviços terceiros ou qualquer outra forma, e esse sistema de recomendação. Isso vai dar para a gente, ao longo do tempo, uma diferença de valoração de qual é o impacto real, positivo ou negativo, daquela aplicação. E é exatamente a operacionalização dessa tomada de decisão, inclusive, que viabilizou depois poder comparar modelos. O meu modelo passado e uma versão mais nova dele é melhor ou pior do que a versão passada. Então o que a gente faz é gera 2 grupos. Primeiro a gente segmenta de acordo com uma série de características relevantes, seja tamanho da cesta, o quanto de gasto que os usuários têm, a região que ele está, qual que é o setor que ele atua, uma série de informações que a gente tem como objetivo gerar grupos A e B, que eles são populacionalmente semelhantes. Isso significa que se eu colocasse numa sprint inteira, vamos supor 2 sprints, 1 mês, 2 meses ali, esses caras, ao longo do tempo, eles deveriam ser muito semelhantes. Eles precisam ter consumos semelhantes, eles têm que estar próximos. Porque o que eu quero é que quando eu colocar um fator de alteração em um desses grupos, a diferença entre eles, quando ela for estatisticamente diferente, ela implica que a diferença entre os grupos, seja minha gôndola, seja o que eu estou aplicando, é resultado disso. E não simplesmente de qual usuário eu coloquei no grupo A ou no grupo B. Então, a gente leva isso em consideração, forma os devidos grupos, deixa eles um tempo em paralelo, pega valores históricos para poder avaliar que os grupos são semelhantes, e a gente começa agora a comparar qual é o impacto real na nossa gôndola comparado a outra gôndola que já existe lá dentro do site, do aplicativo, em grupos específicos, numa parcela menor, até que a gente efetivamente aplique isso no todo. Com isso, depois de um certo tempo, começa-se uma análise. Quantos produtos novos foram comprados por esses usuários? Quantos produtos novos comprados por esses usuários vieram de dentro desse sistema de recomendação, dessa gôndola que a gente botou lá na frente? Isso permite não só que essa alteração, que talvez seria muito disruptiva, de mover a lista para home, não afete todos os usuários, mas sim uma parcela que talvez a gente tenha mais noção e que não vai gerar um impacto tão grande. Ao mesmo tempo que isso sendo positivo e a gente tendo uma noção complexa disso, a gente consiga, publicar isso no resto, para garantir que essa melhora vai ser reaproveitada em todos os outros grupos de usuários, como também avaliar de maneira muito mais palpável qual que é o ganho real que você tem quando você está utilizando esse sistema de recomendação. Porque, como eu disse, nem todo clique que vem, ou toda compra que vem da gôndola do sistema de recomendação é uma compra extra. É no máximo um indicador de facilidade. Então, a minha pergunta ia bem nesse caminho aí, e eu queria te perguntar, Pablo, justamente sobre os resultados, né, do motor, de fato, porque eu estou entendendo que, pelo que o Malaguti explicou aqui, o teste AB foi justamente o que possibilitou a gente a medir com um pouco mais de clareza o que o motor, de fato, né, de recomendação, influenciou em conversão, né, de venda. Então, quais foram, Pablo, os resultados, enfim? O mais relevante para nós, na época, né, dos testes AB, foi um aumento de 7% na conversão. Então, dentro desse contexto que o Malaguti falou, os grupos, né, que tinham ali os modelos mais expostos, né, em todos os testes, eles tiveram essa conversão maior do que os grupos que não recebiam, né, essas recomendações. Hoje, né, a gente tem uma mensuração contínua, né, desse modelo, e a gente vê
uma outra métrica que a gente olha é quantos produtos novos os clientes estão comprando que são oriundos da lista recomendada. Ou seja, é um produto que o cliente nunca havia comprado, mas comprou porque estava na lista de recomendação. A gente tem hoje, né, atualmente, em média, 1,5 milhão de venda adicional desses produtos. Então, comparativamente, é um percentual pequeno em relação ao nosso faturamento total, mas considero relevante porque é uma venda que vem, vamos dizer assim, orgânica pelo modelo, né? Não tenho nenhum custo a mais ou nenhum esforço adicional para ter essa venda. Então, é um valor considerável. Fora os ganhos subjetivos, né? Que a gente não tem uma métrica bem definida para eles, mas que a gente sabe que ajuda no dia a dia. Como esse modelo hoje está presente em todos os nossos canais de vendas, pensa, por exemplo, num vendedor, um representante novato. Ele acabou de começar no Martins hoje. E aí amanhã ele já vai visitar alguns clientes. Aí ele vai lá na mercearia do João e tem lá, hoje, né, com o nosso marketplace, 200 mil produtos para ele oferecer. Por onde ele começa, né? Como que ele vai começar a atender a mercearia do João? E aí o modelo de recomendação tem grande valor para ele, porque ele ali já sai de cara com 30, 50 itens para ele começar a oferecer para o João, sabendo que esses 30 itens são os mais prováveis do João comprar, né? Então, traz essa facilidade, né, que é subjetiva, a gente não consegue mensurar, mas a gente sabe que tem um grande valor. Então, esses foram os ganhos aí que a gente mensurou, né, na época do teste e que a gente mensura ainda hoje. Assim, eu acho que talvez esse seja um dos fatores que também contribuíram para o sucesso do motor, né? Que é muito mais do que ter bons resultados, é você saber os resultados, né? Então eu lembro que o produto já nasceu com essa preocupação, e eu lembro que a gente tinha um dashboard, funil de vendas, e aí eu queria entender como que evoluiu esse monitoramento, o que vocês têm hoje para poder continuar a validar essa entrega de valor. A gente precisou, né, começar a traquear mais eventos dentro do nosso aplicativo e sites, né? Então, por exemplo, a gente começou a criar eventos, né, para saber quando o cliente visualizava a vitrine, ou quando ele clicava na vitrine, quando ele entrava no produto pela vitrine e tudo mais. E aí a gente começou a ter outras variações de recomendações nessas vitrines, né, que é ali na entrada do nosso aplicativo. Então, isso resultou no que a gente chamou hoje de dash de vitrines. Então, é um dashboard que a gente cruza todos esses eventos, né, onde que o cliente faz dentro do aplicativo, mas especificamente nas vitrines, com os resultados de vendas, né, se o cliente comprou ou não, quando ele comprou, valores e tudo mais. Então, essa hoje é a nossa bússola, né, então a gente consegue ver uma linha do tempo do faturamento total dessas vitrines, né, quanto está faturando no total, quanto a gente fatura só de produtos novos, quantos cliques a gente tem, e, consequentemente, a gente consegue, então, medir essa conversão, né, de relação de cliques versus compras. A gente divide isso por estado, por negócio, então a gente consegue ver quando uma vitrine ou quando a recomendação está performando melhor em estado em relação ao outro, ou para um tipo de negócio de cliente em relação ao outro. Então hoje, né, esse é o principal fonte ali que a gente, não só nós de dados, né, mas o time de marketing também monitora com frequência para a gente acompanhar, né, esses resultados e a performance dos modelos. E aí a gente tem também, né, outros dashes mais técnicos, né, que fica com o nosso time para medir alguns parâmetros ali mais específicos tecnicamente do modelo. Por exemplo, a diversidade das recomendações, né, o quão diverso estão sendo as recomendações. Que a diversidade basicamente é uma medida que a gente tem aqui de quantas categorias ou subcategorias distintas estão indo numa recomendação. Como o nosso objetivo é dar mais opções para o cliente, né, de produtos que ele não só apresentar produtos que ele já comprou, né, mas colocar coisa nova, é uma métrica que é importante aqui para o time acompanhar, né, se essa métrica está estável ao longo do tempo ou se ela está saindo ali dentro do que a gente espera, e o pessoal vai fazendo esses ajustes técnicos no modelo. Então, a gente tem um dash, né, com essas métricas mais técnicas também. Uma outra coisa que eu fiquei bem curiosa aqui, vocês até, né, no nosso decorrer aqui da conversa, você falou, Pablo, que essa fundação toda desse caso de uso, né, do motor de recomendação, habilitou novos casos de uso de inteligência artificial dentro do Martins. E claro, aqui no Dentre Chaves a gente tem falado muito sobre LLMs e a generativa, né? E a gente, aqui na DTI mesmo, também tem visto muito a demanda crescendo dos nossos clientes, né? De, poxa, agora eu quero
casos de uso de IA generativa também. Aí no Martins vocês também estão vendo isso e mais, né? Você acha que essa fundação que foi criada nessa época e, claro, evoluída aí ao longo do tempo, foi importante para esse momento que estamos hoje, né? Do boom aí das IA generativas? Sim, foi bem importante, né? E, como eu disse, isso habilitou a gente a ter novos casos de uso, né? Ter uma estrutura ali mais robusta de data lake, de ferramentas, né? Inclusive, a gente usa muito o Databricks, foi a ferramenta que a gente começou a usar por esse projeto. Inclusive, é interessante que hoje a gente tem uma assistente de inteligência artificial, né? Baseada em IA generativa, que a gente chama aqui de Mari, que ela atende, tem uma parte que atende os nossos clientes diretamente, tem uma interface que conversa com nossos vendedores, né, tudo ali via WhatsApp. E uma das tools, né, da Mari, né, que se a gente pensar que ela é um sistema ali de agentes de inteligência artificial, uma das ferramentas que esses agentes usam é o modelo de recomendação. Então, Legal. quando o cliente está conversando, querendo comprar diretamente com o nosso agente de IA, e ele pede uma recomendação, ou o próprio agente vai recomendar alguma coisa adicional ao pedido, ele aciona, né, essa tool que lê diretamente das recomendações geradas pelo motor de recomendações. Então, está totalmente integrado também com essas jornadas que a gente tem hoje de IA generativa. Bom, gente, acho que foi bem legal esse papo. A gente conheceu bastante aí sobre o case, né, do motor de recomendações do Martins, como ele habilitou outros cases que também foram bem relevantes, né, para o Martins. Fenomenal, assim, você vê na prática, né, um data lake surgindo de forma orgânica, Exato. de forma saudável e que possibilitou todos esses casos de uso. E ainda acredito que tenha colocado, né, o Martins a um passo à frente quando veio o boom Com certeza. das IA generativas, né, que foi depois, né, do nascimento desse projeto. Bom, então é isso, gente. Muito obrigada, Pablo. Obrigada, Malagas. Obrigada, Até a pessoal. próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais.